Bora ficar careca de saber como o Luiz Castro joga o uso do centroavante. Pô, ele tinha o Cristiano Ronaldo nas suas últimas equipes. E também reservas no gauchão. A estratégia de Luiz Castro, porque no Botafogo foi assim. O Cariocão lá foi um grande laboratório, ele tomou pau de tudo que é jeito, perdeu um monte de jogo, mas manteve firme para o Campeonato Brasileiro. Só que 2026 é completamente diferente. Quero te falar aqui qual é a ideia que já tem Luiz Castro, o que a direção do Grêmio pensa sobre usar time reserva e até jovens no gauchão e como é que ele joga. Vai mudar muito o jeito do Grêmio jogar? Algumas pessoas que eu conheço aqui nos comentários já vão ficar brabas. Eu não acredito que isso vai acontecer de novo. Quer ver? Vambora! Vamos juntos! Lembrando que o Careca tá com a Alfa, aproveita, faz tua fezinha na Alfa. Tô com a garganta ruim aqui, ó. Faz tua fezinha na Alfa e aproveita as promoções. No primeiro comentário do vídeo, gente, vai ter meu link. Clica lá e te cadastra, que é bem legal, um site seguro, rápido de fazer aquela fezinha e também é aplicativo, tá? Você pode baixar no teu Android, na loja Play Store o app. Combinado? Mas vem com o meu link que sempre ajuda a família do Careca e que Alfa e Grêmio, principalmente a Alfa, pague tudo lá pro Grêmio e se resolva, que é o que queremos. O Grêmio sempre acima de tudo. Olha só, vamos nessa. Vamos começar como é que joga, para depois a gente ver os reservas do gauchão. Olha só, se a gente pegar aqui, ó, o time do Botafogo, que o Luiz Castro treinava, ele vai ter o esquema 4-2-3-1. E aí eu sei que muita gente vai dizer, pô, 4-2-3-1, de novo esse esquema que o Roger usava, depois o Renato usou, o Quinteiros usou, o Mano usou, sim, o 4-2-3-1, né? Os pontas lá e um centroavante. O Luiz Castro adora esse esquema. Às vezes ele reveza para um 4-3-3, não muda muita coisa, né? Se pegar lá os esquemas táticos do Luiz Castro, olha, 90% de todos os times é o 4-2-3-1. No Botafogo ele fazia isso, tá? Essa aqui é uma base de time do Botafogo. Tinha o PR no gol, o Rafael, o Adrielson, o Cuesta, o Hugo, o meio de campo de Tietê e Marlon Freitas, e aí o Eduardo como meia, jogava bem o Eduardo, né? Numa ponta o Júnior Santos, na outra o Vitor Sá e na frente o Tiquinho Soares, o centroavante. Ele não abria a mão do centroavante, tá? Se a gente for botar o esquema do Grêmio ali, os dois do meio mais atrás seriam, por exemplo, Arthur e Vila Sante, quando o Vila Sante voltar, o Dodi. Aí numa ponta, Pavon, na outra o Amuso, no meio, quem jogaria na meia? Ali o William, e mais na frente o Carlos Vinícius, mais ou menos isso, tá? Então assim, 4-2-3-1, este é o esquema que ele usou no Botafogo. Mas não vamos parar por aqui. Vamos pro o penúltimo time dele, o Al Nassr, que tinha quem? Cristiano Ronaldo. Olha lá o Cristiano Ronaldo na frente, né? Era o centroavante. Olha o esquema de novo, 4-2-3-1. Aqui um detalhe importante, o meia dele era o Talisca, que o Grêmio já olhou, e pelo Luiz Castro estar aqui, né? Mas não tem informação, apenas só uma leitura. O Mané era um ponta, né? Talvez ele possa usar o William também como ponta no Grêmio, né? Assim como usava o Mané. E o Cristiano Ronaldo na frente, o centroavante, que vai ser o nosso Carlos Vinícius, ou o Braithwaite, tá? Tá aí. Agora, se a gente for, por exemplo, pegar o time do Shakhtar, que ele treinou e foi campeão ucraniano, e venceu o Real Madrid por 2 vezes na Liga dos Campeões, inclusive venceu na casa do Real Madrid por 3-2, olha o time que ele usou aqui, ó, um 4-2-3-1, tá? Só que aqui tu vai ver que o Dentinho, o Dentinho, ex-Corinthians, foi o centroavante. Olha o ponta que tinha na direita. O TT, ex-Grêmio, né? Mas veja que sempre ele usa o 4-2-3-1, tá? É o esquema preferido dele e é o esquema que o Grêmio tem jogadores, né? Agora, se são de qualidade, bom, aí a gente vai ter que analisar isso com muito critério. Por exemplo, no ataque, hoje os pontas do Grêmio, o Alisson está sendo vendido, o Pavon tá ficando, porque ninguém quer comprar. Do outro lado, o Amuso, que não consegue ter uma sequência, né? Acaba se machucando. O William pode ser usado como ponta e, claro,
se tem uma ideia de que o Luiz Castro vai usar a base do Grêmio, né? Ele foi coordenador de base do Porto, ele gosta muito de usar os jovens, então tem o Gabriel Meck ali, por exemplo, que pode jogar como um ponta, né? Agora, gente, agora que a gente passou um pouquinho sobre o jeito de jogar do Luiz Castro e o uso do centroavante, ele sempre gosta de um centroavante, isso vai acontecer no Grêmio também, ele usava o Tiquinho Soares, usava o Cristiano Ronaldo, agora vai usar o Carlos Vinícius, tem o Braithwaite voltando. Sobre reservas no Gauchão, tá? Eu acho que é bem importante a gente falar isso. Por quê? Porque o Luiz Castro foi muito criticado quando treinou o Botafogo na temporada, principalmente 2023, que depois ele dá aquela arrancada no Campeonato Brasileiro, porque ele usou o Campeonato Carioca como laboratório. O que ele fazia, tá? Ele até botava o time reserva para ser treinado por um auxiliar. Às vezes o time reserva nem ele comandava. Então ele usava o Campeonato Carioca, tinha 2 jogos. Um jogo jogava a equipe titular, outro jogo jogava a equipe reserva ou agorizada. Então ele nem chegou nas semifinais do Campeonato Carioca em 2023. Foi duramente criticado, perdeu os principais jogos como Fluminense, Vasco. Claro que depois se recuperou no Campeonato Brasileiro. Este ano, ou 2026, tem uma coisa muito importante. Junto com o Gauchão, tem um Campeonato Brasileiro. Então eu não vejo, por exemplo, ainda mais o Luiz Castro, que não tem medo nenhum de botar time reserva no estadual, o que ele vai fazer? A primeira leitura que se tem, tá? E eu quero dar a leitura que tem a direção do Grêmio. O Luiz Castro deve usar o Gauchão como um grande laboratório, não se preocupando com tabela, e o Brasileirão, a equipe titular. Essa é a tendência. Óbvio que quando tiver um Grenal, possivelmente ele vai colocar força máxima. Mas ele deve usar o Gauchão como time reserva, grande laboratório, e é importante que a torcida do Grêmio entenda isso. Eu acho que a gente está na hora de entender também. Porque eu já vi, anos e anos, o Grêmio se matar no Gauchão e se prejudicar depois nas competições principais, né? Perder jogador importante com lesão no Gauchão para depois não tê-los no Brasileirão. Então, como o Brasileirão começa dia 28 de janeiro, 29, há uma tendência de força máxima Brasileirão, reserva Gauchão. Algo importante para se falar, tá? A direção do Grêmio também tem esse pensamento. Não é tão radical assim a direção do Grêmio, tá? A direção do Grêmio até gostaria de mais força no Gauchão, mas ela entende que, principalmente em 2026, botar a reserva não vai ser um grande problema. E de novo, reforço aqui. Isso passa muito pela arquibancada, pela gente. A gente entender, daqui a pouco o Grêmio toma lá, perde, sei lá, pro Avenida, e a gente não pode criar uma crise. A gente vai ter que ter essa casca. Olha, ok, fez parte, perdemos pro Avenida, porque o time era reserva, tinha um monte de guri, não querer já a cabeça do Luiz Castro. Acho que é importante essa leitura, mas é algo que a gente vai falar mais pra frente. Então, falamos aqui da tendência de time reserva no Gauchão e força máxima no Brasileirão e como joga o Luiz Castro. Beleza, gente? Tamo junto. O homem tá chegando, é questão de horas. E assim que tiver novidade nas minhas redes sociais, imediatamente já atualizo. E no final da tarde eu venho aqui com mais informações. Vamos, Grêmio! Vem, Luiz Castro! Vem, Luiz Castro! Ah, ele tá vindo com quem? Quanto é o salário? Tempo de contrato? Tá tudo no vídeo do final da tarde ontem. Vou deixar aqui no final para você assistir quem é que vem com ele, quanto ele ganha e tudo mais. Combinado? Vamos, Grêmio!